Boa tarde a todos. Essa é a primeira aula a respeito de traumatismo dentário na dentição permanente. É importante a gente esclarecer que tudo que vai ser abordado aqui na disciplina de endodontia se refere à dentição permanente. O traumatismo na dentição decídua tem outras características e é abordado na disciplina de odontopediatria. Bom, esse assunto eu particularmente acho ele apaixonante, né? E é muito vasto. Ele está intimamente relacionado com as reabsorções, né? Traumatismo e reabsorção andam basicamente de mãos dadas. Geralmente acomete o público jovem, então vocês vão ter mais contato com os casos clínicos de traumatismo quando vocês estiverem comigo também lá na disciplina infanto-juvenil, né, Clínica Integrada Infanto-Juvenil, no último ano, onde vocês vão ver inúmeros casos de trauma, né? A gente vai ter alguns comentários a respeito da faixa etária também. Bom, como vocês podem visualizar aqui, nós temos vários livros que tratam especificamente a respeito do traumatismo. Se destacam, né, o autor Andreasen, que é o papa do traumatismo dentário, que veio falecer recentemente. Então, nós temos na biblioteca esses dois últimos livros aqui dele, né, do lado direito. Então, um que é um texto e um atlas, né, do traumatismo dental, e o outro já aborda um pouco mais profundamente, que são os fundamentos do traumatismo dental. Temos também o livro do professor Ilson Soares, que tem um capítulo destinado ao traumatismo. O professor Ilson tinha bastante experiência com casos de trauma. E vejam, esse assunto ele é tão vasto que tem um periódico que se chama Dental Traumatology, especificamente para tratar de artigos de publicações sobre o traumatismo. Está vinculado ao grupo da IADT, que é a International Association of Dental Traumatology, e esse grupo, da IADR, a cada X tempo, eles se reúnem, né, os experts da área se reúnem e emitem guidelines, que são os nossos, enfim, que a gente segue, né, os protocolos estabelecidos por esses guidelines. Então, teve um que foi em 2001, depois foi atualizado em 2007, depois em 2012 e em 2020 nós temos, então, a versão mais recente do guideline estipulado pela IADT. Tá? Então, isso faz parte aqui do nosso material de apoio, o guideline de 2020. Com relação à etiologia do traumatismo, então nós temos aqui atividades esportivas, né? Atendi paciente foi fazer um passeio de banana boat na praia, a banana virou com emoção, o paciente bateu com a boca na cabeça do amigo que estava na frente, teve um trauma. Então, de regra, são as atividades esportivas, esportes, né? Acidentes, briga. A bicicleta aparece ali, é muito interessante, porque tem muito trauma de bicicleta. Qual é a diferença? Por que costuma ser mais severo do ponto de vista de traumatismo dentário, né? Um trauma de um paciente que tenha sofrido um tombo de bicicleta do que um paciente que está andando de skate, por exemplo. Porque no skate o paciente tem as mãos livres, ele vai se preparar para a queda, ele vai proteger o rosto, né? Já um paciente que cai de bicicleta, ele vai até o fim, vai até lá o chão, segurando as mãos, né, no guidão da bicicleta. Então, geralmente é pior o traumatismo de bicicleta. Então, tem aqui nesse estudo da República Tcheca, né, onde eles analisaram quase 900 casos de dentes permanentes traumatizados. Dependendo da faixa etária, muda um pouquinho a etiologia do trauma.
Então, vocês vejam, na faixa etária de 7 a 10 anos, né, as brincadeiras costumam ser as campeãs aqui de traumatismo. Já na faixa etária dos 11 aos 15 anos, a gente tem os esportes, né, seguido ali de perto das bicicletas. Conforme o paciente vai ficando adulto, né, na faixa etária dos 16 aos 20, ainda adolescente, mas já entrando um pouco mais na faixa de adulto, então continua, né, a bicicleta e os esportes, começa a crescer o número de casos de violência. E lá na faixa etária dos 30 anos, por exemplo, os pacientes adultos, né, esporte e bicicleta já diminui. Aí acontecem as injúrias em casa, né, os acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, violência. Agora, com o cinto de segurança, já faz bastante tempo que o cinto de segurança é obrigatório, mas antes do uso obrigatório do cinto de segurança, era muito comum os pacientes terem mais traumatismo, né, nos seus dentes quando ocorria um acidente de carro, porque batia direto, né, com a boca ou na direção ou no painel do carro, por exemplo. Esse outro slide a respeito da incidência, então, aqui de novo, né, a incidência maior, o dente campeão de traumatismo é o incisivo central superior. A gente consegue ver aqui que pacientes do sexo masculino, né, costumam ter mais traumatismo do que os pacientes do sexo feminino. Isso é bem claro em todas as faixas etárias. Os homens, os guris, têm mais traumatismo do que as meninas. A faixa etária, né, costuma ser de criança e adolescente, e isso, de certa forma, é um complicador, porque o tratamento para esse grupo ele difere bastante do adulto, porque nós temos aqui muitas vezes situações de risogênese incompleta e o crescimento facial também, né? Então, o tratamento ele difere, é um limitador, né, por essa questão, e é uma situação dramática, porque as consequências vão ser para o resto da vida. Também se sabe que pacientes epiléticos e drogados que estejam em crise de abstinência também são mais suscetíveis a ter um traumatismo, né? Então, às vezes, pacientes especiais, né, que utilizam cadeira de rodas, em algumas situações, se não estão bem presos, alguma coisa, tem uma crise epilética e acaba tendo um traumatismo. Isso também, quando vocês forem atender paciente especial, também vão se deparar com essa situação. Bom, tem fatores predisponentes ao traumatismo, né? Então, aqui está bem colocado. Pacientes que têm um overjet maior do que 5 milímetros, né, vão ter uma tendência maior a ter traumatismo, bem como aqueles que não têm a adequada cobertura dos lábios, né? Então, quando tem um overjet maior do que 5 milímetros, né, mais acentuado, e a cobertura dos lábios ela não é adequada, esse paciente ele tem mais predisposição a ter um traumatismo, né, sobre esses livros. Então, os fatores predisponentes, conforme, né, já se colocou, essa questão do overjet acentuado, né, a falta de dentes também, próteses que sejam mal adaptadas, restaurações que sejam extensas, são fatores predisponentes ao traumatismo. Não quer dizer que vai ter, mas predispõe a isso, sem dúvida nenhuma. Então, o paciente chega para o nosso atendimento, né, ou nos telefona, enfim, nos procura. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar o paciente e acompanhante, né? Porque, via de regra, eles chegam nervosos pelo traumatismo, muitas vezes tem bastante sangramento, né? A mucosa sangra bastante, o sangramento assusta muito tanto o paciente, né, a criança, quanto os seus acompanhantes. Então, a primeira coisa,
vamos acalmar todo mundo, nós precisamos estar calmos, né? Nós sabemos o que fazer frente ao traumatismo. Com isso, acalmar não significa dizer fiquem todos tranquilos, que vai ficar tudo bem, nós vamos salvar o dente. Muita calma nessa hora. Vamos primeiro ver o que exatamente que aconteceu. Tá? Então, vamos dar uma limpada na região para a gente ter uma noção, né, exatamente do que foi, do que aconteceu. A anamnese, ela é muito importante, né, saber o que aconteceu e saber dados de saúde do paciente, né? Talvez esse paciente seja nosso paciente, talvez não. Se já é nosso paciente, vamos atualizar as informações de saúde, né? E se ele não for, vamos obter essas informações. O exame clínico, onde a gente vai avaliar não só o dente que o paciente está informando que ele sofreu o trauma, mas também vamos avaliar os dentes próximos, né, os vizinhos, porque muitas vezes eles também sofreram o traumatismo e o paciente nem percebeu. Os exames de imagem são fundamentais, né? São fundamentais para o correto diagnóstico. Eu tenho que ter radiografias muito bem processadas, porque senão eu posso não ver algo que tenha, né, alguma fratura, alguma coisa assim. E eu também preciso, né, da documentação desse caso, porque todo dente traumatizado ele vai ficar em acompanhamento por um período mínimo de 2 anos. E eu preciso ter a radiografia inicial em ótimas condições para que eu possa comparar com as radiografias que vierem depois, né? Assim como uma tomografia também, caso seja necessário solicitar, que a gente vai tratar depois. Bom, o diagnóstico, sempre estabelecer um correto diagnóstico para qualquer caso é importante, né? É o básico necessário. Mas, para cá, é de suma importância. Por quê? Os traumas, eles são um pouco parecidos e o tratamento pode ser bem diferente, né? Então, é muito importante que eu consiga, nesse meu primeiro atendimento, ele é muito importante, tá? Então, é muito importante que eu estabeleça um correto diagnóstico, eu saiba exatamente o que aconteceu, para que eu possa elucidar a situação com o paciente e estabelecer o correto tratamento. Tá? Algumas situações de trauma, elas são dramáticas com relação ao prognóstico, né? Mas se a condução do tratamento ela for adequada, ela for correta, isso aumenta a chance de sucesso. Da mesma forma, se for inadequada, isso pode inúmeras vezes condenar o dente. Tá? Então, estabelecer um correto tratamento, salientar a vital importância da preservação. Em paciente jovem, a gente tem o turnover ósseo ocorrendo rapidamente. Então, as reabsorções, muitas vezes, elas ocorrem de forma muito rápida, podendo levar à perda do dente muito precocemente. Então, é muito importante que a gente estabeleça com o paciente, que a gente esclareça a necessidade de preservação. Tá? É a chave do sucesso. A documentação fotográfica, ela também é importante cada vez mais e muito fácil, né, hoje em dia, porque qualquer celular consegue fazer uma fotografia de uma razoável qualidade, né? Ela vai nos ajudar a monitorar a cicatrização de tecidos moles, por exemplo, ajuda na avaliação do escurecimento coronário, se ele está ocorrendo ou não, a reerupção de dentes que tenham sido intruídos, por exemplo, né? O desenvolvimento de uma infraoclusão devido a uma anquilose, uma reabsorção substitutiva, além de ser uma importante documentação médico-legal. Quando nós estamos falando de traumatismo, em inúmeras situações, nós poderíamos ser solicitados, né, pela justiça a prestar esclarecimentos a respeito desse trauma. É bem comum isso acontecer, às vezes algum acidente de carro, às vezes alguma violência, algum atropelamento, enfim, são inúmeras situações
que realmente poderá o cirurgião dentista ter que mostrar as radiografias, as fotografias, a sua documentação e a sua ficha clínica. Tá? Então, a gente tem que ter tudo muito bem documentado. Então, na anamnese tem algumas perguntas, além, é claro, dos dados de saúde do paciente, tem algumas perguntas que são chaves, assim, são importantes. Né? Eu preciso saber como aconteceu esse acidente. Né? Onde aconteceu? O dente caiu, por exemplo, sofreu uma avulsão, ele caiu na sarjeta. Ele caiu, não, ele estava dentro do ambulatório, caiu na bancada, enfim, eu tenho que saber aonde ocorreu. Quando ocorreu? Isso é muito importante. Por exemplo, determina o prognóstico. Em um caso, por exemplo, de avulsão, né? A avulsão, o tempo em que o dente fica fora do alvéolo, ele vai determinar o sucesso ou o insucesso do tratamento. Então, se passou 15 minutos, se passou meia hora, se passou 1 hora, se passou 2 horas, enfim, eu tenho que anotar no meu prontuário o tempo. Existem também outras perguntas que a gente tem que fazer, porque em algumas situações poderá haver um comprometimento sistêmico desse paciente e que eu vou precisar indicar o paciente para um hospital, um pronto-socorro ou alguma emergência hospitalar. Né? Então, eu preciso saber se esse paciente, quando teve o traumatismo, ele apresentou ou está apresentando náusea, vômito, amnésia, cefaleia, se teve inconsciência, ficou inconsciente por um período, se está com hemorragia, se apresenta visão dupla. São situações, novamente, em que nós devemos encaminhar este paciente imediatamente a um hospital de pronto-socorro. Saber também se esse paciente ele apresenta distúrbios ao morder. Né? Então, pode ser que tenha aqui uma luxação de algum dente, uma fratura alveolar, fratura de mandíbula, pode ter tido uma luxação, até mesmo uma fratura de ATM. Né? E saber se esse paciente tem alguma lesão dentária anterior, porque eventualmente isso que eu estou visualizando, né, pode ter sido em função de um trauma anterior e não necessariamente esse traumatismo que ele está apresentando nesse momento. Com relação ao exame clínico, né, vamos avaliar os tecidos moles. Então, remover corpo estranho, se houver, fazer a sutura dos tecidos moles. Né. Esse paciente aqui, ele foi atropelado, foi atendido no hospital de pronto-socorro e veio procurar o nosso atendimento um dia depois. Então, aqui já haviam sido feitas todas as suturas, a gente consegue perceber aqui várias escoriações, várias lesões em tecido mole. Né? Então, essas lesões a gente só acompanhou nesse momento. Com relação ao exame clínico, né, dos tecidos duros, além, é claro, de eu avaliar, né, a cor dos dentes, conforme já foi colocado ali e tal, né, lá nos registros fotográficos, eu vou avaliar a sensibilidade dos dentes. Eu vou avaliar a sensibilidade não só do dente que o paciente está relatando, mas eu vou avaliar também dos dentes vizinhos. Isso é muito importante, né? Eu vou fazer e eu vou tomar nota no prontuário do paciente. Tá? É bem importante a gente lembrar que o teste de sensibilidade que nós fazemos, né, com o gás refrigerante, com o frio, ele avalia a resposta da atividade neural e não do suprimento vascular. Então, a resposta que nós temos, ela pode não ser real, devido a uma falta transitória dessa resposta neural, ou até mesmo pela indiferenciação ainda das fibras nervosas delta-A em pacientes jovens. O que eu estou querendo dizer com isso? O teste de sensibilidade negativo, ele pode ser um falso negativo.
né? Ou porque ainda não houve a diferenciação dessas fibras nervosas, ou até mesmo pela presença de edema frente ao trauma. Então, eu tenho que anotar e repetir nas próximas consultas para ver se esse teste continua sendo negativo e associar a outros critérios. Não vou determinar neste momento uma necrose dentária apenas com o teste de sensibilidade com o frio, tá? Por causa dessa resposta que eu falei. Ele mede a resposta neural e não a resposta vascular. A presença de mobilidade, ela também tem que ser avaliada, né? O dente ele tem que ter a sua mobilidade natural. Eu não posso nem ter uma mobilidade aumentada e nem a falta de mobilidade, né? A falta de mobilidade é bem provável que tenha aqui ou uma luxação lateral, que esse dente esteja aprisionado, ou ele está intruído, ou se está com uma mobilidade muito acentuada, eu posso ter, por exemplo, uma fratura corono-radicular, ou uma fratura radicular, ou uma luxação extrusiva. E o teste de percussão, como nós já vimos lá na aula de diagnóstico no semestre passado, tá? Eu vou avaliar a resposta sonora e a resposta dolorosa. Na resposta sonora, o que se sabe é que quando ocorre uma anquilose, né, é uma resposta dita metálica, um som metálico, e um som surdo quando esse dente ele está extruído do seu alvéolo. Tá? E avaliar também a resposta dolorosa frente ao teste de percussão. Com relação aos exames de imagem, né? Começando pela nossa boa e velha radiografia. Né? Pode ser método digital ou não, enfim. Eu tenho que ter radiografias bem processadas. Né? Aí vocês vão ver aqui que eu também nota de radiografia de tecidos moles. Sim, algumas vezes eu preciso radiografar tecidos moles para identificar a presença de corpo estranho. Algum fragmento de dente ou até mesmo o dente inteiro. Né? Lembrando que madeira, tecido não vão aparecer, mas asfalto, por exemplo, já aparece. Né? Então, a gente tem que fazer, em algumas situações, a radiografia de tecidos moles também. E as radiografias de tecido duro, então, é aquilo que a gente sempre faz, né? Onde a gente vai identificar a presença de fratura, a gente vai identificar o estágio de formação radicular. Isso é muito importante para dentes com risogênese incompleta. Né? Mais adiante, eu vou ver, ou não, né? A presença de reabsorções que podem estar ocorrendo. Então, as radiografias, elas são fundamentais. É condição sine qua non aqui ter radiografia de boa qualidade, tanto para o diagnóstico quanto para a preservação do caso, tá? E para a documentação, conforme nós já falamos antes. A tomografia Cone-Beam, ela é muitas vezes utilizada para uma melhor visualização dessas lesões traumáticas, especialmente em casos de fratura radicular, fratura corono-radicular, luxação lateral. Ela vai ajudar a determinar a localização, a extensão, a direção dessa fratura. Né? E depois ela nos auxilia muito no caso de de identificar reabsorções. Tá? Só que aqui a gente tem que considerar, né, tem que colocar na balança, que em se tratando de paciente jovem, não é bom expor esses pacientes à radiação. Então, eu tenho que ver o custo-benefício de solicitar uma tomografia Cone-Beam. Ela poderá ser, sim, solicitada, só que tem que ter uma boa justificativa para. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as lesões traumáticas elas são divididas do ponto de vista didático, né, para fins didáticos, elas são divididas em lesões traumáticas dos tecidos duros dos dentes, que são as fraturas coronárias, as fraturas corono-radiculares, as fraturas radiculares, que a gente vai ver na aula de hoje. E na próxima aula, nós vamos ver as lesões traumáticas dos tecidos de sustentação dos dentes. Concussão, subluxação, as luxações intrusiva, extrusiva e lateral e a avulsão. Lembrando sempre
da concomitância dessas lesões, né? Dificilmente a gente tem um tipo de lesão. Aqui nesse menino, aquele que nós já vimos anteriormente, né, que foi atropelado, então aqui já é alguns dias após, a gente consegue ver que os tecidos moles, né, já estão em processo de cicatrização, em avançado processo de cicatrização, mas nós vemos aqui vários tipos de traumatismo, né? Nós vemos, por exemplo, a avulsão do dente 31, fratura do dente 32, fratura do dente 41. Nós vemos fratura coronária do dente 22, do dente 21. No dente 11, além de fratura, eu vejo também que esse dente foi intruído, né? Além, como já foi falado antes, das lesões em tecido mole. Tá? Então, é observar a concomitância dessas lesões. O traumatismo mais prevalente é a fratura de esmalte dentina. Esse é o campeão de atendimento nos consultórios. Né? Paciente que sofre uma fratura coronária envolvendo esmalte e dentina. Esse é o ganha-pão, né, do clínico geral. Felizmente, traumas mais severos, como intrusão e avulsão, embora eles também ocorram com alguma frequência, eles não são tão frequentes assim. Então, vamos começar a falar de cada um desses traumatismos. Tá? Então, em primeiro lugar, as fraturas coronárias. Bem importante a gente lembrar lá da histologia, quando nós falamos em fratura coronária, é que os túbulos dentinários de pacientes, de crianças e adolescentes jovens, né, os túbulos dentinários, eles são bastante amplos. O que eu quero dizer? Por que eu estou chamando a atenção disso? Né? Então, se eu tiver uma fratura de esmalte e dentina em um paciente jovem, vamos imaginar, um guri de 11 anos e num senhor de 70 anos, os túbulos dentinários aqui vão estar muito mais expostos, né? E com isso eu vou ter uma agressão maior à polpa do que naquele senhor de 70 anos em que os seus túbulos dentinários provavelmente estão mais obliterados. Tá? A resposta aqui vai ser uma agressão maior. Então vamos ver cada. Essa tabela, assim como as próximas que vão aparecer, na verdade elas estão no guideline. Eu só apenas tirei e coloquei aqui para vocês, tá? Então, a nossa primeira lesão, né, que seria a trinca, né? Ela, na verdade, ou fratura incompleta, né? Mas a gente aqui costuma chamar mais por trinca. Então, não tem perda de estrutura, o dente é assintomático, né? O paciente não tem queixa de dor, não necessita, né, de tratamento. Algumas vezes, um olhar mais atento num exame pode desconfiar de alguma trinca, e um exame que a gente pode fazer, que auxilia bastante, é utilizar o fotopolimerizador, colocar na palatina dos dentes, né? E isso a gente consegue ver a linha dessa trinca, tá? Bom, então é um trauma que a princípio não vai ocasionar maiores problemas, né? Mas a única coisa que a gente tem que estar atento é que essa trinca poderá favorecer, né, algum outro tipo de fratura, e também cuidar se ela não se soma junto a um caso, por exemplo, de subluxação, concussão, que nós vamos ver na próxima aula. Fratura de esmalte. Fratura de esmalte, o paciente também não apresenta sensibilidade. Né? O tratamento aqui, ele vai ser simplesmente um acabamento, né? Fazer um polimento desse esmalte, né? Se o paciente não quiser fazer restauração. Ou a gente pode colocar
colar esse fragmento, se o paciente tiver, ou então fazer uma restauração de resina, né, utilizando os princípios da dentiste. Tá? Sem maiores problemas, a menos, é claro, que tenha ocorrido algum outro tipo de trauma junto. Né? Senão, o prognóstico aqui ele é muito bom. Fratura de esmalte e dentina. Então, uma fratura coronária de esmalte e dentina. Esse aí eu disse que era o ganha-pão, né, do dentista clínico. Então, aqui o paciente ele vai apresentar sensibilidade, em especial porque ele está com esses túbulos dentinários, né, de maior diâmetro, e nós devemos fazer o tratamento o mais rápido possível. Né? Se o paciente tem o fragmento, o tratamento é colagem do fragmento. Né? Se ele não tem este fragmento, então nós vamos fazer uma restauração o mais rápido possível. Né? Se essa fratura ocorreu muito próxima à polpa, há necessidade de colocação de um cimento de hidróxido de cálcio, né, sobre essa dentina. Tá? Se não foi tão profundo assim, né, não há tanta necessidade de se fazer isso. Ok? Bom, se por acaso aconteceu o traumatismo, né, vocês estão num serviço de urgência, não há como absorver a restauração, vai ser um procedimento mais demorado, né? Eu não vou conseguir fazer nesse momento, eu tenho que recobrir, eu não posso mandar esse paciente embora com essa dentina exposta. Eu tenho que recobrir, coloco um ionômetro de vidro, alguma coisa assim. Mas mesmo que não vá fazer a restauração definitiva nesse dia, essa dentina não deve ficar exposta, porque senão é uma agressão sobre a polpa, e aí daqui a pouco a gente pode ter uma necrose. Tá? Bom, a situação seguinte agora, ela ficou um pouquinho mais complexa. Tá? Então, eu tenho fratura de esmalte, dentina, com envolvimento pulpar. Nessa situação, eu tenho que saber de antemão, né? Porque eu já fiz a radiografia. É uma situação de risogênese incompleta ou é uma situação de risogênese completa? Se for risogênese incompleta, eu tenho que fazer um tratamento conservador. Eu tenho que manter essa polpa ali, né? Conforme já foi visto na aula lá de risogênese incompleta. Eu só preciso saber se nesse dente eu vou precisar posteriormente colocar um pino, um núcleo, né? Um retentor intrarreticular. Se eu precisar colocar um retentor intrarreticular, eu vou fazer um tratamento conservador provisório. Né? Uma vez terminado o processo de formação reticular, eu vou então fazer o tratamento endodôntico, porque eu vou precisar colocar esse retentor lá dentro. Tá? E depois, então, faz a restauração e ou uma prótese, até se for o caso. Né? Geralmente é uma restauração. Bom, já se eu tenho um tratamento, né, nessa situação, se eu tenho uma situação de risogênese completa, então aqui eu também até posso fazer um tratamento conservador, né? Geralmente se faz um tratamento endodôntico, porque é bem provável que haja a necessidade de colocação de um retentor. Tá? Então, faz o tratamento endodôntico e depois faz a restauração do dente, né? Ou prótese, se for o caso, dependendo, claro, da extensão do caso. Ok. Então, aqui, né, mais ou menos isso que eu falei. Bom, agora a situação ficou um pouquinho mais dramática, né, porque é uma fratura corono-radicular. Então, uma fratura que envolve esmalte, dentina e cimento. Eu tenho sempre que avaliar a extensão dessa fratura, né, se ela está infraóssea ou supraóssea. Né. Se eu tenho uma fratura corono-radicular com mais de 4 milímetros infraóssea, o prognóstico ele é ruim, né, com relação à manutenção do dente. Mas, se não, a gente vai sempre tentar manter esse dente. Tá? Então, nessas fraturas, o teste de sensibilidade
ele costuma ser positivo, né? A percussão ela é positiva, o paciente pode relatar que ele apresenta dor à mastigação, pode ter mobilidade às vezes, né? Por conta justamente dessa fratura. Tá? Então, a gente pode fazer, nesse caso aqui, se for um dente posterior, a gente pode fazer um aumento de coroa. Né? Se for um dente anterior, eu faço uma tração ortodôntica. Então, dente posterior, quando não tem envolvimento estético, dá para fazer aumento de coroa, senão dá para fazer uma tração ortodôntica. Né? E depois a reconstituição do dente, dentística, prótese, enfim. Se eu tenho, então aqui é o que foi. Tá? Se eu tenho uma fratura de esmalte dentina com mais cimento e envolvimento pulpar, de novo, quando a gente está falando quando tem envolvimento pulpar, eu tenho que saber, é risogênese completa ou é incompleta. Tá? Se eu tenho um caso de risogênese completa, eu vou fazer o tratamento endodôntico, né? Vou fazer um aumento de coroa ou a tração ortodôntica, que é o que está sendo feito aqui nesse slide, um tracionamento ortodôntico, né? E uma prótese, provavelmente, depois. Né? Se é uma situação de risogênese incompleta, então eu preciso fazer o tratamento conservador. Aí eu vou ver se é um tratamento conservador definitivo ou não, né? E aumento de coroa ou tracionamento ortodôntico para depois fazer a restauração. Né? Esse caso aqui de uma menina nos procurou na disciplina de integradinha, ela teve uma fratura corono-radicular desse dente 21, né, que a gente consegue ver ali na radiografia, né, consegue chegar bem direitinho. Então, nós removemos esse fragmento, que ela veio com uma contenção, feita por quem fez o primeiro atendimento. Quando eu abro um dente, eu acho lindo observar o assoalho da câmara pulpar, né, em dentes polirradiculares. E quando vem um dente traumatizado, que eu tenho a coroa na mão, eu acho mais lindo, embora muito dramático para o paciente. Né? É muito bonito ver o teto da câmara pulpar, porque essa imagem a gente não vê quando a gente abre o dente, porque a gente abre com uma broca. Né? Então, bem ali na fotografia da direita, eu consigo enxergar o teto da câmara pulpar. Bom, fechado parênteses, né? Então, foi removido. Nós fizemos com isolamento absoluto, sempre com isolamento absoluto. Como era um caso de BIL, né, a polpa estava viva, nós fizemos o tratamento endodôntico em sessão única. Foi feito um provisório, né, apoiado nos dentes vizinhos. Posteriormente, então, essa paciente recebeu um pino, núcleo, uma prótese como tratamento definitivo. Tá? Então, esse aqui é um caso que nós fizemos aqui na faculdade. E ficou tudo bem. Esse outro menino também, né, ele tinha sofrido um traumatismo no final de semana, nos procurou na segunda-feira. Nós atendemos ele no curso de especialização de endodontia. Então, no dente 11, ele teve uma fratura coronária de esmalte e dentina, não chegou a ter envolvimento pulpar, mas nos dentes 21 e 22, ele teve fratura corono-radicular de esmalte, dentina, né, cimento e exposição da polpa com envolvimento pulpar. Nós removemos esses fragmentos, né? Foi feito o tratamento endodôntico de ambos, né? De novo aqui em sessão única, e o paciente depois recebeu prótese nesse dente. Eu não tenho a radiografia final, porque esse paciente ele tinha uma peculiaridade, ele vinha numa consulta e faltava 3, 4. Então, quando ele aparecia na consulta, a gente corria para conseguir terminar dentro do horário da aula todo o tratamento. Né? Mas ficou muito bom o tratamento dele também. Bom, agora nós vamos tratar um pouquinho das fraturas radiculares, né? Oblíquas e horizontais, porque a fratura vertical mesmo
ela tem pior prognóstico, daí vai para a extração. Tá? Então, as fraturas oblíquas e horizontais, elas costumam ocorrer, elas são mais frequentes em pacientes mais velhos, né? É raro ocorrer em criança, não que não possa ocorrer, pode ocorrer, mas é mais raro. O dente campeão continua sendo o incisivo central superior, né? E geralmente elas ocorrem mais no terço médio, né? Bem à direita, nós vemos uma fratura de terço cervical. No slide, na radiografia do meio, né, uma fratura de terço médio. E bem da esquerda, uma fratura do terço apical, que costuma ter um melhor prognóstico, né? Porque por conta da contaminação que costuma ocorrer nas fraturas cervicais. Dependendo da localização, a gente vai ter uma maior ou menor mobilidade, claro, né? Então, aquela fratura ali da direita, né, uma fratura cervical, esse dente deverá ter uma mobilidade bem maior do que uma fratura de terço apical. E essa fratura de terço apical, como muitas vezes ela não tem mobilidade nenhuma, muitas vezes ela passa desapercebida, né? O paciente não percebe, né? Que é uma situação geralmente assintomática. Às vezes o paciente tem sensibilidade à percussão, mas outras vezes nem isso. E o teste de sensibilidade geralmente é positivo aqui, mas também pode ser aquele negativo que a gente já falou antes. Né? Nas tomadas radiográficas, né, é bem importante que a gente faça mais de uma tomada radiográfica, né, variando a angulagem vertical. Tá? Porque se eu tiver o meu cone muito inclinado com a primeira situação ali, né, que eu tenho uma fratura radicular, que eu estou enxergando a fratura radicular, mas se eu tiver meu cone de raio-x muito angulado, ela pode desaparecer. Né? Então, vejam bem à esquerda, eu tenho uma fratura e na radiografia, a imagem ao lado, eu não visualizo essa radiografia. Por outro lado, se eu tiver na segunda situação, o meu feixe de raio-x passando bem na mesma angulagem do meu traço de fratura, na radiografia eu vou perceber uma linha de fratura. Por outro lado, se ele estiver mais perpendicular ao meu traço de fratura, que é a situação bem da direita, né, eu vou ter na imagem radiográfica duas linhas de radiografia, parece uma elipse. Isso nada mais é que o traço vestibular e o traço palatino. Tá? Por isso a importância de mais de uma tomada radiográfica. Também é importante saber que, se em algumas situações, se a gente faz a radiografia logo depois do trauma, algumas vezes o edema que se formou, ele ainda não provocou uma separação das raízes que apareça na radiografia. Então, de novo, a necessidade de um acompanhamento, né, dessa situação, de todos os traumatismos. Tá? Ok. O tratamento, ele varia, tá? Um pouco. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ter bem claro aqui que eu não vou fazer o tratamento endodôntico de imediato. Tá? Há necessidade de fazer um acompanhamento. Então, vamos ver. Tratamento do terço cervical, que é a imagem bem da direita. Tá? Esse paciente teve essa fratura bem no terço cervical. Bom, o que eu preciso saber? Essa fratura, ela foi supraóssea ou infraóssea? Se ela foi supraóssea, né, acima do nível ósseo, eu vou remover esse fragmento, vou fazer um aumento de coroa ou um tracionamento ortodôntico, endodontia e prótese. Se a minha fratura ela foi
infraóssea, né, que é a situação ali. Eu vou, então, reposicionar esse meu fragmento o mais rápido possível e vou fazer uma contenção, nesse caso, por até 4 meses. Não faço o tratamento endodôntico, eu vou seguir acompanhando. Para as fraturas radiculares de terço médio e terço apical, eu vou fazer o reposicionamento do fragmento, se houve deslocamento. Se não houve deslocamento, não preciso fazer o reposicionamento. E vou fazer uma contenção por 4 semanas. Tá? Então, terço cervical, a contenção é por 4 meses. E terço médio e terço apical, 4 semanas de contenção. Bom, aí eu vou fazer, então, o meu acompanhamento, tá? A preservação do caso. Cada vez que o paciente vem, inicialmente ele vai vir uma vez por mês, eu vou fazer radiografias mensais, né, para avaliar se eu vejo a presença de lesão. Vou fazer o teste de sensibilidade, vou anotar. Eu vou ver se está ocorrendo escurecimento dessa coroa, ver se tem presença de fístula, ver se a mobilidade ela está acentuada ou não, né? Saber se o paciente está sintomático ou assintomático, enfim, né? Perguntar para o paciente se ele tem dor naquela região ou não, se teve aumento de volume, enfim. Tá? O insucesso no tratamento seria a necrose pulpar, né? Que eu vou estabelecer não apenas com teste de sensibilidade, através de radiografia, onde eu vou perceber a presença de lesão apical, a presença de fístula, aumento de volume, né, aumento de mobilidade, escurecimento da coroa, enfim. Bom, se ocorreu a necrose pulpar, eu tenho duas situações. Eu posso ter o fragmento coronário necrosado e o apical vital, ou eu posso ter ambos os fragmentos necrosados. Se eu tiver o fragmento, apenas o fragmento coronário necrosado, eu vou fazer o tratamento endodôntico apenas deste fragmento e mantenho o fragmento apical como a sua polpa. Se ambos os fragmentos estiverem necrosados, eu tenho que fazer o tratamento endodôntico de ambos os fragmentos. Algumas vezes isso é possível fazer, né? Mas em outras pode ocorrer uma situação um pouquinho mais dramática, em que o fragmento apical e o fragmento mais cervical, eles não estão na mesma linha, né? Houve um deslocamento. Se eu não conseguir fazer o tratamento endodôntico do fragmento mais apical, estando ele necrosado, aí então eu faço o tratamento endodôntico do fragmento mais cervical e a apsetomia. Eu removo esse fragmento apical que estava necrosado. Outra coisa que pode ocorrer, como insucesso no tratamento, seria calcificação, né, desse conduto ou algum tipo de reabsorção radicular. Isso, na verdade, pode ocorrer para todos os traumatismos, né, que seriam um insucesso, a necrose, calcificação do conduto ou a reabsorção radicular. Bom, nos livros, né, no livro do professor Andreassen, nós temos essa classificação, tipos de reparo na zona do traço de fratura. Então, se for me perguntar, olha só, né, eu tive uma fratura radicular, o que eu quero que aconteça? Meu plano A, eu quero que ocorra a cicatrização com o tecido calcificado, né? Ou seja, vai ocorrer formação de cemento e de dentina, certo? Isso é o que eu quero, né? E o dente, radiograficamente, fica igual ao que ele era, desaparece o traço de fratura. Bom, plano B, né? Isso é o que eu estou pedindo a Deus ali, né? Plano B, outro
reparo que pode ocorrer nesse traço de fratura é a interposição de um tecido conjuntivo. Então, são as duas primeiras imagens ali, né? Um desenho esquemático e uma radiografia. Então, na radiografia, eu vou ver que continua aquele espacinho, né, na zona de fratura. Ok, é um tecido conjuntivo que tem ali. Está ok, perfeitamente ok. Outra situação que também pode ocorrer é a interposição de tecido ósseo e tecido conjuntivo, que é a situação do meio, né? Então, se forma osso nesse traço de fratura e também ok, né? Ficam dois fragmentos, né? Como se fossem dois dentinhos quase ali, né? Mas tá ok também. Bom, e a última, né, é a interposição de tecido de granulação. Na verdade, isso não é exatamente um reparo, isso é um insucesso, né? É quando ocorre a necrose pulpar. Tá? Então, aqui nesse esqueminha, ocorreu a necrose pulpar do fragmento mais cervical, né? E o apical estaria vital, tá? Mas poderia ter ocorrido a necrose dos dois fragmentos também. Tá? Então, isso é um indesejado, não é o que a gente quer que ocorra, né? Que é a interposição de um tecido de granulação. Então, vejamos aqui essas lâminas que foram publicadas, né, pelo professor Reiter C. Keller em 2013, mas são lâminas histológicas de 1926. Tá? Aqui ficou bem clara a importância de se manter a polpa. Porque, vejam, a primeira coisa, né, o tipo de reparo que eu quero que ocorra na zona de fratura é a cicatrização com tecido calcificado. Qual tecido calcificado que eu quero que se forme? Dentina e cemento. Né? Se eu quero que se forme dentina, o que eu preciso ter? Quem é que forma a dentina? A polpa. Então, eu preciso manter essa polpa para que ela mesma forme a dentina. Né? E depois, na sequência, concomitantemente a isso, ocorre a deposição de cemento de novo. Então, isso é que eu quero que ocorra. Tá? Então, por isso que eu preciso manter esta polpa vital para que ocorra essa cicatrização com tecido calcificado. Aqui tem uma publicação do Dental Traumatology, dessa revista que eu falei para vocês, né, de um paciente que sofreu fratura radicular, tanto do dente 11 quanto do dente 21. No dente 11, a fratura radicular ela ocorre mais para terço médio, né, e nós vemos que foi feita a contenção e esse paciente continua com essa fratura radicular 3 anos e 9 meses depois. E os fragmentos continuam vitais. Né? Aqui, muito provavelmente, ocorreu a interposição de um tecido conjuntivo. Ali, né? Ok, está reparado, vai seguir em acompanhamento, está ótimo. Né? Já no dente 21, que é mais complicado, realmente, porque no terço cervical, ocorreu a necrose pulpar desse dente. E aí, então, foi feito o tratamento endodôntico e o dente permanece ali 3 anos depois. E o outro dente, o dente 22, não teve fratura radicular nenhuma, né? Sofreu algum tipo de luxação e acabou necrosando e teve que fazer o tratamento endodôntico. Tá? Mas vejam, fratura radicular, nós não fazemos o tratamento endodôntico, exceto se durante o acompanhamento a gente perceber que houve a necrose pulpar. Tá? Claro que se foi uma fratura, como eu já falei antes, né, supraóssea, então a gente vai ter que remover o fragmento, fazer a endo, né, a colocação de uma prótese depois. Tá? Bom, eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês que a IADT ela tem uma página, tem um site, né, onde tem o Dental Trauma Guides. Vocês podem, antigamente era liberado o acesso ao Dental Trauma Guides, né? Hoje em dia tem uma cobrança para
entrar ali, enfim, só os associados podem entrar. E tem todos os tipos de traumatismo, a incidência, a probabilidade de ter reabsorção, a probabilidade de ter necrose, né? Qual é o tratamento indicado, como é que se deve fazer o exame. Então, basicamente, tudo isso que a gente falou na aula tem no site deles. E ali no cantinho inferior tem uma imagem do professor Andreassen, que eu comentei com vocês lá no início, né? É o Papa, os principais artigos a respeito de traumatismo partiram do grupo dele e que faleceu recentemente. Então, só para vocês conhecerem aqui o professor Andreassen. Essa aula, então, continua na próxima, né, com os tecidos de sustentação dos dentes. Até lá!